Podemos classificar, então, os sonhos em duas categorias distintas. Então, aí, olha que interessante. Então, nós temos dois tipos. Tem o sonho, então, do subconsciente. Então, nós chamamos em psicologia, nós dividimos em consciente, né? Então, o consciente é o consciente, quando eu estou consciente das coisas. O subconsciente, o inconsciente e o superconsciente. Então, nós temos uma série de gradações do nível de consciência que nós temos. Então, os sonhos do subconsciente são reproduções de ideias e pensamentos, impressões que afetam a mente na vigília. É comum a gente, em época de prova, na escola, você sonha com número, com cálculo, com isso, com aquilo. Isso é sonho do subconsciente. Você está o dia inteiro nisso aí e sonha com isso durante a noite. Tá? Então é sonho do subconsciente. Fatos comuns da vida normal. Entram nessas espécies de sonho o temperamento imaginativo e seus recalques. Esse sonho do subconsciente é o sonho que o psiquiatra vai analisar para ter uma ideia da sua personalidade. É esse sonho, o sonho do subconsciente. O que caracteriza esses sonhos são os aspectos confusos e nebulosos, a falta de coerência e de nitidez. Então é aquele sonho que você está de bicicleta, de repente você está no carro, aí você foi para o avião, é aquele negócio que não tem coerência, não tem sentido. Não é uma coisa que você pode contar com coerência, que teve começo, meio e fim. É uma coisa assim que não tem coerência. Essa é a característica do sonho, quando você traz a lembrança do sonho do subconsciente. Já os sonhos reais, que a gente chama de sonho real, ou de consciência fora do corpo, são reprodução daquilo que se vê, ouve ou sente, o contato que se faz com pessoas ou coisas desses lugares. São visões perfeitas, diretas e objetivas. Isso, naturalmente, para os espíritos encarnados mais elevados. Né? Então você fala assim, eu tive com determinada pessoa, ele me levou em tal lugar, eu fui ver aquele lugar. Tem uma coerência, tem um roteiro, você viu, você foi com ele, conversou, muitas vezes traz lembrança da conversa que você teve. Para a grande maioria dos espíritos, que ainda não se desprenderam completamente das coisas terrenas, prevalece a lei que rege o planeta, mantendo-se o véu da obscuridade. Então é bom que fique assim mesmo. Ainda não tem condições de... Tanto é que, como eu falei para vocês, tem muita gente que assusta quando tem essa visão fora do corpo, vê o próprio corpo dormindo. E não é só dormindo, gente. Em cirurgia também é muito comum, porque o que precisa fazer para fazer cirurgia? Dormir. Né? Então você dorme, você sai do corpo. E tem relatos interessantíssimos em cirurgia, né? Relatos onde o indivíduo conta tudo o que aconteceu na sala cirúrgica, o que foi dito lá. Portanto, é bom para o pessoal que trabalha em centro cirúrgico ver o que fala lá, porque, né, muitas vezes todos os espíritos estão desligados, mas alguns têm consciência e traz a consciência do que viu. Né? Então tem relatos assim interessantíssimos, indivíduos que têm prótese dentária, que tem que tirar a prótese dentária, e ele vai para o centro cirúrgico com a prótese, quando chega lá o anestesista vê, na hora de entubar, tira a prótese dentária, dá para a enfermeira, fala, guarda aí. Ela vai e enfia numa gaveta lá. O indivíduo viu. Aí no dia seguinte ninguém lembra da prótese dentária, o indivíduo acorda e fala...
fala, ele está na gaveta tal, porque ele estava consciente e viu onde foi guardada a prótese dentária. Tem relatos e mais relatos, que são as experiências de quase morte, experiência de quase morte, sonho lúcido, projeciologia, tem vários nomes para esse fenômeno aí. A experiência de quase morte, quando o indivíduo, inclusive também em hospitais, né, os relatos, indivíduo que tem parada cardíaca e vai e sai fora do corpo, né, por isso que eu falei para vocês que nem sempre na hora da morte você está ali presente, sai fora do corpo, tem uma experiência no plano espiritual, conversa, vê, tal, e depois volta e relata o que aconteceu. É por isso que nem sempre, então, o homem se lembra com nitidez dos sonhos, porque ainda não tem, porque ele ainda tem a sua alma em desalinho, e não lhe resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a ida e a volta. Aqui se junta a lembrança do que o preocupa na vigília. Então a maioria ainda fica só nessa, porque nós ainda estamos, né, muito ainda cruz. Se você sai do corpo e vê o corpo, é capaz de você ter um choque. Você tem mesmo, você volta correndo, depois você acha que você sonhou. Você fala assim, nossa, eu sonhei que eu estava deitado lá, e não é. Só que você, como não está preparado, você, nessa experiência, assusta. Muitas vezes, quando sai fora do corpo e vai ver um ente querido, assusta, porque fala, mas você não morreu? Aí, pá, volta para o corpo correndo. Porque tem medo dos mortos. Como se existisse mortos. Tem um monte de gente que quando começa a entrar em contato então, com as coisas da espiritualidade, eu gostaria de ver, nossa, se aparecer você sai voando. Achando que um ente querido seu, agora porque está desencarnado, não vai prejudicar você. Mas nós temos esse negócio, né? Porque o que faz a cabeça das pessoas são os filmes de terror, né? Então, o condicionamento que nós vamos tendo com relação a isso é esse tipo de relacionamento. Em contraposição, a clareza, a nitidez, a lógica, o colorido são as características, então, dos sonhos reais. Você tem, e olha, muitas mães que perdem os filhos vão visitá-los lá no plano espiritual. E aí, então, é onde ela se consola, porque ela tem a oportunidade de conversar com ele, pegar no colo, né, beijar, abraçar, ver que ele está bem. E aí ela volta. Ela não traz muitas vezes a lembrança total, mas ela está tranquila. Ela se sente feliz. Vocês perceberam? É o inconsciente. Por que você está feliz? Não sei. Estou feliz. Foi visitar o filho desencarnado. Para a ilustração desses sonhos lúcidos, pode-se mencionar o sonho de Joana, de Jacó. O próprio, né, o Novo Testamento tem várias histórias do anjo que apareceu para avisar que ia ter isso, ia ter aquilo durante o sono. Durante o sonho, porque se aparecer assim na sua frente, você sai correndo. Então pega você durante o sono. Tem relatos e mais relatos. Que aparecia, falava, olha, você vai ter um filho, você vai ter não sei o quê, tem que levar a criança daqui, porque então vários sonhos. Né? Joana, Jacó, José, um dos antigos profetas judeus e assim por diante. Um sonho de maior significado
foi o de José, quando o anjo do Senhor lhe apareceu dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque eles estavam matando as crianças numa determinada idade. Né? Então ele recebeu, vai embora, porque eles estão... Quando você tem um sonho, aí então vem aquela sua pergunta, né? Se você, quando sonha com um ente, quer dizer... Então depende, se as características, se tinha uma certa lógica e tal, não era aquele negócio que você estava de bicicleta, depois você estava de paraquedas, depois... Então é bem possível que tenha tido. E outra coisa que acontece é o seguinte, quando você tem contato com um ente querido que já desencarnou e que era mais velho, em geral, dependendo da faixa evolutiva que você está, você retorna à aparência que você tinha quando era mais jovem. Então você vai ver a sua avó, às vezes, numa aparência completamente diferente do que ela era quando você viu ela pela última vez. Você não é obrigado a ficar velho lá. Tem aqueles que no plano... Isso aí é muito interessante, porque o perispírito, de uma maneira geral, então, para a maioria dos espíritos, quando a gente fala, nós estamos falando da maioria. Existem as exceções. A maioria dos espíritos, eles estão com a aparência que tinha aqui na última encarnação. Mas, depois de um certo grau evolutivo, você pode ficar no plano espiritual com a aparência que você quiser daquelas que você já teve. Das 300 vidas que você teve, 400 vidas, você pode pôr a aparência que você quiser. O perispírito é plástico. Você pode, inclusive, ficar com a aparência de animais, que a gente chama de licantropia, né? Lobo, mas pode ser qualquer animal. Então, no plano espiritual, por isso que eu digo, o cenário é muito diverso. Nós estamos lendo um livro aí, o pessoal da segunda-feira, que os seres que estão lá no plano espiritual, junto com outros que estão lá, né, sofredores que foram para essa situação, eles estão de cara com seres com um aspecto animalesco. Então, todas essas pinturas, essas figuras que vê aí do inferno, com aqueles seres com pata, chifre, rabo, pelo, é uma realidade. Isso aí não foi inventado. Então, nós temos os extremos, nós temos as duas partes. Nós temos os problemas sérios e nós temos aqueles que já superaram. Nossa, só que como a gente ainda está muito no começo da fase evolutiva, nós temos muito mais. Você vê que quando pinta o inferno, todos os quadros, o inferno é com detalhes, né? O céu é... Nós não conhecemos ainda. Meu filho, quando começou a ter adolescência, ele começou a ter essa experiência de sair do corpo. Assustadíssimo. Hoje ele continua tendo eventualmente essa experiência, mas são experiências que não são nada positivas, segundo ele. É uma sensação física muito ruim. Então, mas às vezes é por desconhecimento, assusta, né? Por isso que eu falei aqui. A maioria das pessoas, quando tem essa experiência, volta correndo, assustado, porque não entende. Porque para você entender isso, você precisa ter participado. Você hoje não entende? Quer dizer, se você tiver essa experiência, você já sabe o que está acontecendo. Algumas pessoas relatam até que foram estupradas por espíritos e coisas do tipo. Assim, então, isso é outra coisa que as pessoas não conseguem compreender. Eu já falei isso aqui para vocês e vou repetir de novo, né? Nós poderíamos estar no plano espiritual. A sensação que nós vamos ter lá é igualzinho que nós estamos sentindo aqui. O corpo, os lugares. Quando eu falei que tem aula e curso lá no plano espiritual, você senta nas cadeiras também. Não fica voando, não está sentado na nuvem assim, vendo o que está acontecendo lá. Você está sentado na cadeira, no anfiteatro. Você tem esposa também? Tenho. Aqui ou lá?
Aqui tenho, agora lá não sei. Você quer saber o que? Se ela vai junto viajar? No outro astral lá. No astral? No superior. Tem também? Você tem famílias, você forma famílias, tem casas lá, só que não é o casamento como nós estamos pensando aqui. Mas você tem pessoas que você permanece ligado no plano espiritual por um período, sim. O que não existe é a alma gêmea, aquela história que você vai encontrar a sua metade e para a eternidade. Não, isso não existe. Mas você tem afinidades lá, como não? Você... Vamos supor daqui, se você morre aqui, você era sozinho, daí você pode encontrar alguém lá? Pode encontrar alguém lá. E por sinal, você pode encontrar com esse alguém durante o sono do corpo. Você já pode encontrar com esse alguém lá. Não viu lá que você pode encontrar amigos do plano espiritual? Você encontra, sim. Gente, a realidade, você está percebendo? A realidade das coisas é completamente diferente disso que nós aprendemos. É muito mais bonita, diga-se de passagem. É muito mais rica, né? É muito mais emocionante do que aquela história de que você morreu, viveu, vai para o céu, vai para o inferno, né? Vai ficar lá esperando o juízo final, ele levanta todos os mortos. Todas essas histórias aí que trazem esse medo que as pessoas têm do espírito, da espiritualidade. Tem muita gente, inclusive, que não vem aqui de jeito nenhum. Porque acha que, imagine, vou num centro espírita, o que eu vou ver lá? Não vai ver nada, o que vocês estão vendo aqui? Não tem o que ver. Muitas vezes, em sonhos, eu me junto com alguns familiares que estão longe e vou para lugares não muito legais. Sempre ajudar alguém. Isso é ruim ou é uma coisa boa? Como é que você se sente quando acontece isso? Eu me sinto confusa, já me peguei me sentindo confusa quanto a isso. Então, você pode se sentir confuso porque você não está entendendo o que está acontecendo. Mas se o que você vai fazer lá é ajudar e tal, é positivo. Entendeu? Se fosse alguma coisa... Pedir, né, antes de dormir, para não ir para esse lugar, de repente é necessário. Você pode pedir para não ter consciência só. Se você está... Entendeu? Pede para não ter consciência, que você faça o que tiver que fazer, mas não traga consciência. Mas às vezes traz consciência justamente para você estar aqui agora. Senão você talvez nem estivesse. Entendeu? Você tem que começar a entender como as coisas funcionam. Como é que é, porque daí então, quando acontecer agora alguma coisa, você já está sabendo. Não é melhor assim? Do que você ficar na dúvida, o que será que está acontecendo comigo? Então, quando você já sabe o que pode acontecer, os fenômenos todos, como é que é melhor. E quando a gente tem o mesmo sonho repetido assim? Depende de que tipo de sonho é. Às vezes, por exemplo, se você está querendo comprar um carro, uma casa, você vai ficar sonhando com isso aí o tempo inteiro. Minha casa, minha vida, você vai ficar sonhando. Que você, um sonho, por exemplo, você morre afogado. Sempre você está... Então, se você tem um sonho, muitas vezes, fenômenos que ocorreram, mortes, né? Às vezes da última encarnação, ainda estão mexendo. Né? Uma coisa que você tem que se desligar. Todas as pessoas que têm fobia por altura, fobia por água, por fogo, por isso, por aquilo, por ficar preso, é que passaram experiências assim e ainda... Isso aí, como está gravado no perispírito, é mais uma prova de que as recordações da vida passada estão gravadas no perispírito, porque esse corpo não estava na vida passada, ele é dessa vida aqui. Ele só poderia lembrar das coisas daqui para frente, do nascimento para frente. Como é que ele podia lembrar de coisa para trás? E aí, gente, vocês começam a perceber o seguinte, quando falava assim, que a criança sofre influência intraútero, nós temos que entender que criança... Quem estava reencarnando é um espírito adulto que estava lá. Então, se a mãe rejeitou, se não queriam,
ele percebe tudo isso aí. Tem coisas que mexem muito com a gente, né? Então, aquela impressão que você teve, aquilo fica. E muitas vezes é a causa de problemas de uma vida posterior. Por isso que, nesses casos, e apenas nesses casos, está indicado uma terapia de vida passada, focado nesse problema. Não é que você vai ver todas as vidas passadas, isso não existe, né? Você vai ver aquele acontecimento que teve relação para que você tenha esse tipo de medo, de fobia. Então, aí você começa a entender essas coisas, né? Você teve uma premonição, né? Só que não tinha o consciente. Você lembra aquela mãe de Iná, que também já desencarnou, que ela tinha previsto que ia ter um desastre num shopping na região da Grande São Paulo? E eu me lembro que na época falavam que podia ser Jundiaí, o Maxi Shopping, que já existia na época. Ela não sabia precisar onde era, mas ela sabia que era na Grande São Paulo. E depois aconteceu, não sei onde, Osasco, sei lá onde foi, não lembro agora, Guarulhos, né? Que teve lá, que caiu uma parte. Então, são premonições, demonstrando também que os acontecimentos são previstos pelo plano espiritual. Então, vocês começam a perceber que a vida é muito mais do que a gente, né, imagina, que a gente aprendeu. Tudo tem responsabilidade, os atos que a gente faz, as pessoas que estão do nosso lado. Nós temos que começar a repensar. É isso que é a reforma íntima, a tão, né, propalada reforma íntima. Você tem que ver as coisas de uma maneira diferente. Você não pode ter preconceito, né? Porque você não sabe amanhã o que você vai ser. E aquele preconceituoso, né, que hoje tem preconceito contra negro, homossexual, isso e aquilo, com certeza na próxima virá daquela maneira, para perder o preconceito. Então você tem preconceito contra o homossexual, amanhã você tem um filho homossexual, você vai perder o preconceito. Porque você vai ver, poxa, mas ele é uma pessoa como outra. Eu não posso discriminá-lo só porque ele é homossexual, ou negro, ou judeu, ou isso ou aquilo, né? Então você começa a ver as coisas com mais tolerância, com mais sabedoria. Você passa a não se irritar tanto com as coisas do dia a dia, que você começa a entender que essas coisas fazem parte do script que nós estamos vivendo, das nossas necessidades. E os problemas que a gente tem dentro de casa, nós temos que tentar resolvê-los com paciência, com entendimento, com doação, muitas vezes com amor. Porque às vezes a outra pessoa que está do seu lado não entende, mas você já está entendendo, então vai ter que sobrar para você. Você vai ter que fazer o sacrifício muitas vezes, até o outro despertar, para tentar resolver os problemas. Porque se a gente consegue resolver os problemas, né, então nós saímos daqui de uma maneira positiva, né? Depois que voltar para lá e lembrar dos porquês, você vai falar, puxa, mas eu consegui superar aquele problema. O pior é você voltar para o lado de lá e enxergar as coisas e falar, puxa vida, eu piorei a situação, não fiz o que devia fazer. Porque, gente, nós não podemos esquecer que nossa consciência vai junto com a gente. Você pode fingir para todo mundo você está uma maravilha, está tudo bem, mas por dentro você sabe como você está. Você finge para todo mundo, menos para você mesmo. E é isso que nos acompanha depois. Não tem como escapar.